Eu não rezo o terço, eu não vou na missa, eu não sirvo porque eu gosto realmente, porque eu amo realmente. Essa é a Sofia, uma menina de apenas 16 anos, mas que já demonstra fé desde muito novinha. O que é isso? Como que isso se transforma em corpo e sangue de Cristo, né? Como isso é o mesmo Jesus que ali morreu na cruz, passou tudo aquilo, eu via, eu olhava. Você falou que ficava se perguntando, mas por que o pão e o vinho? Sim. Como isso se transforma, né, em Jesus, É, que morreu por mim para me salvar? E aí, qual foi a sua conclusão? os coroinhas são como os anjos que estão junto de Deus. É Jesus ali. Então a gente tá ali pra garantir que o melhor seja feito. O meu milagre é dentro da minha casa. É ver meu pai, ver minha mãe, ver meu irmão, meu padrinho e outras pessoas da minha família experimentando a mesma fé que eu experimentei lá atrás. A mesma virada que eu tive. A gente realmente aprende muito na fé. Daí meu pai fala, nossa, a gente tá aprendendo, conhecendo a fé que a gente sempre te ensinou agora. Legal. Eu fui percebendo que eu tava falando coisas e várias coisas que eu tava falando que eu não tinha estudado. Aí foi que eu reparei, depois ela falou, o Espírito Santo tocou e você falou tudo o que Deus queria falar por meio de você. Aí que deu aquele... Só a fé católica tem esse amor pela Virgem Maria. Só a fé católica tem Jesus vivo na Eucaristia. Só a fé católica que você olha pra uma âmbula que tá mal consagrada e fica doido de preocupação perguntando o que aconteceu. Cada um disso que não viu. Você olha pro Santíssimo, você chora diante do Santíssimo. No DNJ agora, o CIEP tava cheio de lama, todo mundo de joelho no chão. Maria disse sim pra Deus do começo até o fim. Na vida da Virgem Maria, ó, uma espada foi transpassada na sua alma. Você olha e você fica assim, gente, o que ele sentiu no corpo, ela sentiu na alma. Ali ela não tava vendo um homem, ela tava vendo o filho dela. Olá, minha gente! Estamos começando mais um episódio do Fé em Casa. O 7º episódio, eu trago uma convidada muito especial, uma pequena jovem, não tão pequena assim, mas né, já cresceu, mas é porque a lembrança é de uma pequena menina servindo a casa de Deus. Essa é a Sofia, uma menina de apenas 16 anos, mas que já demonstra fé desde muito novinha. E hoje nós vamos conhecer a história dela. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada, Lili. Obrigada a todo mundo que tá me assistindo. Quero agradecer a todos, né? Também Liliane pela oportunidade de ter me chamado. É um prazer. Eu vou te confessar que quando a gente pensou no podcast, eu já falei assim... A Sofia, com certeza. Por Quando quê, eu gente? vi, eu tava vendo, né, o pessoal colocando, falando, gente, quem que vai ser o próximo? Eu tava ansiosa pra ver quem que ia vir. Sempre via vindo gente conhecida da igreja, né, gente que era pequeno, né, que a gente tem amizade, falou, gente, quem a próxima vai chamar? Aí quando eu vi Liliane mandando mensagem, eu escutei o áudio e falei, ai, pronto, próxima sou eu. Que delícia, que feliz em saber que você estava acompanhando já acompanhando. o podcast. Mas, gente, eu tenho uma lembrança muito forte da Sofia, porque a Sofia era, assim, uma princesinha no altar. Quantos anos você tinha, Sofia? Eu tinha uns 7 para 8 anos. Com 7 anos, ela tava assim, 8. todo domingo no altar, aquela menina linda de franjinha, branquinha com a franjinha e arco, Um laço. com laço. E quando eu falei pra ela que quando era o laço vermelho, eu ficava ainda mais apaixonada. Que Um laço enorme, que de longe já é Sofia. Era, mas sempre linda, sempre uma princesa. E desde lá, a Sofia nunca saiu. Sofia é uma presença constante na nossa igreja, na matriz daqui de Pinheiral. E por isso eu pensei, eu tenho certeza que a Sofia tem muito a nos ensinar. Não só ensinar para os jovens, que ela já ensina com todo o trabalho que ela faz na igreja, mas ensinar para nós pais também, por que será que a Sofia está na igreja? Então vamos entender um pouquinho da sua história. Obrigada. Hoje. Sofia, a gente sempre começa um programa, né, esse podcast, perguntando qual é a sua primeira lembrança de fé? Porque eu tenho essa lembrança, né, de você lá, mas qual é a sua lembrança? O que você lembra de fé na sua casa? Na sua casa, seus pais sempre foram da igreja, sempre foram participativos como você é? Como que é?
Então sempre lá em casa todo mundo era, a gente é católico, né? Mas ia na missa de vez em quando, batizou, né? Ali, no meio daquela obrigação que todo mundo, tem que ser católico, tem que ir na missa. Ia, não era algo muito tão presente, mas sempre tinha, sempre era uma missa na televisão, minha mãe ensinando a rezar. A gente sempre teve muito costume de ir em Aparecida, pelo menos 1, 2 vezes ao ano ia agradecer. Eu, criança, tendia, tem que ir, né? Ir na missa e tal. Ia lá, ficava sentada meia hora, 1 hora e pouco esperando, porque vamos embora. E a minha primeira lembrança, assim, que eu tenho da fé, da igreja, é o meu batizado. Meus pais enrolaram muito pra batizar, porque ainda tinha aquele estereótipo de, batizou, tem que fazer uma festa, tem que fazer algo grande, né? E enrolaram. Nasceu meu irmão, Miguel hoje tem 10, né? Mas na época eu tinha 3. Enrolaram muito pra me batizar. Fui batizar com 7 anos, meu irmão com 3 para 4, né? E aí eu lembro exatamente da hora do batismo, aquela sensação, uma coisa que eu não tinha sentido, aquela virada no meu batizado. E segui a vida, teve batizado, teve toda a recepção, a festa de ter, né? E eu ganhei da minha madrinha, minha madrinha de batismo, eu ganhei um livrinho que tinha as orações básicas, até aqueles livrinhos que a gente compra, com um tercinho e aquele negócio de benzer. E eu lembro que eu ficava lendo e rezando, falando, não, tem que rezar, tem que aprender a rezar, né? Minha mãe me ensinou a rezar, e aí eu fui pra catequese. Eu já batizei na idade em que eu ia pra catequese, batizei com 7 na catequese com 8. Então lá eu ia aprendendo e vendo, indo na missa de vez em quando, aos domingos. Ia muito mais como uma obrigação, né? Aquela obrigação de criança, eu estudo a semana inteira, eu faço as coisas a semana inteira e sábado de manhã, 9 horas da manhã, minha mãe tá me acordando pra ir pra igreja. E domingo, gente, lá em casa era inegociável. Eu podia falar, mãe, eu fui sábado na catequese, domingo pode faltar a missa? Ela, não vai faltar. Então seus pais frequentavam a missa todos os domingos? Maioria dos domingos, minha mãe ali. Aí eu ia. Que a minha mãe ia muito mais do que meu pai, né? Não tinha tanto, eu não tava, né, tão inteirada da fé. E a gente ia e tal, quando não ia um, ia no outro. E ainda ali. E aí até que, eu muito parecida, que sempre fui, né? Me chamaram pra fazer leitura. Eu fui lá, um topo de gente, fazer leitura. Subi lá. Mas você fez a leitura antes de ser coroinha? Então, foi tudo nesse meio tempo. Foi tudo junto? Porque eu falei, não sei porquê, eu vi as crianças lá no altar, só que aí eu falei, gente, deve ser legal ficar lá perto do padre, lá em cima, né? Ganhar mais bala, que o padre já tinha o costume de dar bala. Falei, gente, os coroinhas ganham mais bala, né? Fui lá pra ganhar minha bala. Falei, queria ser coroinha do Padre Jacó. Meu sonho era ser coroinha do Padre Jacó. Fui lá, falei, você quer? Quero. Arrumaram lá. Fui, todo domingo eu ia falando, mãe, não quero cerveja. Mãe, tá bom, Sofia. Chegava lá, me chamavam, vamos. Claro que eu ia. Tava lá bonitinha, servindo. E lá não tinha uma formação, não tinha nada. A gente pegava, ficava lá em cima. Se entregava alguma coisa, entregava outra. Ia fazendo assim. E foi assim que eu fui indo. Aí era sendo coroinha, fazia leitura, na catequese. Eu gostava muito de ajudar nas coroações que tinham, ensaiar e fazer as coisas. Você sempre foi muito presente, né? Sim, tudo que tá acontecendo na igreja tinha a Sofia. A Sofia lá. Inclusive, uma das melhores leitoras da nossa igreja. Ela lia. E aí toda vez que ela lia, eu falava, Sofia, você lê maravilhosamente bem, porque não lê, né? Proclama a palavra. Eu sempre gostei muito de ler, né? O pessoal que me conhece mais sabe que eu gosto muito de ler. Então eu sempre falava, gente, não faz sentido eu ler. Eu sempre já tinha uma noção de, não, é a palavra de Deus e tal. Eu nunca li assim. Eu queria ler assim, falando. Eu decorava o texto e olhava, ia falando, ia lendo, ia falando e tal. Proclamava mesmo, eu fazia a encenação da leitura. E isso toca a gente que está presente na missa, né? Era muito envolvente, porque se você escuta a palavra de Deus com a entonação, né, certa, pronunciada de forma certa, a gente consegue entender ali só na leitura. Antes de chegar na homilia, você já está muito envolvido com a mensagem. Porque é uma coisa que acontece muito, até na Santa Missa mesmo.
A gente tá lá sentado, a gente pensa, é a hora da leitura, é a hora mais, né? Porque muita gente não entende o que tá lendo, a gente escuta, às vezes a pessoa enrola pra falar. É uma coisa até pra... Ler rápido demais. Ler rápido demais, ler devagar demais, enfim, ler legal, né? Não é nem culpa da pessoa. É que às vezes não teve uma preparação, não teve uma explicação, entendeu? Por isso que é muito importante. Da importância daquele da momento. leitura, né? E aí a Sofia parou de ler em algum momento, porque não porque ela saiu da igreja, mas porque você foi pra outra, foi promovida na igreja. Eu subi de cargo, gente. Igual em firma. Eu não parei, né? Entrou a pandemia. E todo mundo aquele trancafiado em casa, fazendo catequese online. Atrasou, né? As turmas de catequese tinham todas atrasado por causa da pandemia. Ficou 1 ano sem nada na igreja, não podia fazer nada. E o contato da comunhão, tudo aquilo, né? E eu, nesse meio tempo em casa, né? Sem nada pra fazer, mente vazia, de estar todo mundo já sabe. Comecei a questionar as coisas da fé. Eu comecei assim, gente, mas por que missa todo domingo e liturgia? Eu olhava as outras igrejas, né? As igrejas protestantes, olhava outras religiões, ficava assim, gente, mas aqui é tão diferente. Eles não ficam nessa com roupa, né? Eu olhava muitos paramentos, igual quando eu ia servir, colocava aquele paramento todo. Olhava e falava, gente, que eles só abrem a Bíblia, já vai falando, né? Rasgando o verbo. Eu ficava assim, gente, por que tudo na igreja é muito certinho? Tem hora, começa e vai. Lá deles, assim, é tão frenético. Você fica naquela empolgação, né? A gente lá é tão frenético, é tão... Nossa, é tão animado. A gente fica, nossa, vai ser desanimada, né? A gente fica, nossa, lá é tão frenético. É antiga, né? É tão antigo, é um negócio tão... Nossa, 2000 anos é praticamente a mesma coisa. Só mudou depois do concílio, que, enfim, deixou de ser em latim, né? Aí eu olhava e ficava assim, gente, que negócio parado, negócio chato. Mas eu nunca dei da rebelde de sair da igreja, né? Minha mãe nunca deixou sair da igreja. Devo muito a ela, muito a ela. Deus e a Mirella. Graças a Deus, a dona Mirelle, que nunca deixou sair da igreja. Sempre foi muito não. Você, sendo de você faz se você quiser, mas enquanto você viver embaixo do meu teto, você faz a igreja assim, bonitinho. Ela sempre teve muito isso com a gente, comigo, com o meu irmão, né? E eu olhava e falava assim, gente, lá tudo deles é tão frenético, tão interessante. Adolescente, né? Pré-adolescente. Ficava naquela. Aí eu comecei a pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa, né? Muito nerd. Comecei a pesquisar da fé. Aí que eu comecei a entender como que era a fé católica, o que veio lá atrás, os apóstolos, as antigas liturgias, as primeiras comunidades cristãs. Eu fui entendendo tudo isso, fui estudando e fui compreendendo como que era a nossa fé. Mas sempre naquela incerteza, aquela dúvida, aquele mecânico, né? Aquele morno. Tem até a passagem de Apocalipse, que é melhor ser frio ou morno, enfim. Quente ou morno. Aí... Quente ou frio. É melhor ser quente ou frio, nunca morno, senão eu vou te vomitar. Que falava, a gente ficava naquela morneza, né? Morna. Que ficava assim, eu faço, por quê? Naquela obrigação social que muita gente tem, né? Naquela obrigação social, ou naquela obrigação com nós mesmos. Você sente que ainda não tinha sido tocada pelo Espírito Santo, ainda não tinha vivido o seu momento ali, né? Eu tinha fé eu sempre tive. Mas nunca foi nada assim, nossa, não, agora vai, nunca fui tão aquela fervorosa. Eu tinha muita fé, mas eu ficava assim, não, tem que rezar, porque é obrigação. Se tu rezar, é pecado, condena. Tinha aquela obrigação social e aquela obrigação comigo mesma. Obrigação, não, tem que ir na missa domingo, porque se faltar a missa é pecado mortal, se deixar de rezar é pecado, sei o que. Ficava sempre naquela... Mas não por encontro não pessoal. Por encontro. Eu não ia... A gente, muito católico tem isso. Eu não rezo o terço, eu não vou na missa, eu não sirvo porque eu gosto realmente, porque eu amo realmente, porque eu tenho a presença real de Deus comigo. Não, eu vou, faço, estou fazendo, porque eu tenho compromisso com a igreja, eu compromissei com fulano, com o Beltrano, se eu faltar eu sei que vai dar ruim. A gente pensa muito mais no humano do que no divino, do que no espírito, do que no celeste. A gente pensa muito mais nisso, né? A gente na igreja, a gente fica tão afobado, tipo, nossa, é palha de fora que vem, é o bispo que vem, é o papa que vem celebrar a missa aqui.
E a gente se esquece que é pra Deus que a gente tá fazendo. Sim. A gente fica tão preocupado em fazer bem pros homens verem, mas a gente não tá preocupado em fazer Deus ver, né? E você percebeu isso, né? Essa questão de que os católicos estavam, às vezes, muito envolvidos com as regras e pouco envolvidos com a espiritualidade. Sim. Com quantos anos? Nessa faixa aí dos 12, 13, 14 que eu fui Bem vendo. ainda. Porque assim, gente, a gente é muito mais envolvido e apegado a regras, a costumes, a N coisas. Gente, eu vi minha turma de catequese, todo mundo lá fez comigo, a pessoa não faltava um sábado. Deu a primeira comunhão, eu não vi mais ninguém. Isso é tão triste. É tão triste, né? Eu não via mais ninguém, eu conto nos dedos. E são pessoas que estão na igreja até hoje, né? Nos dedos, quem se manteve ali na festa, se manteve na minha turma de catequese. A gente conta no dedo de uma mão. Eu conto quem ficou na minha turma de catequese. E era uma coisa que me incomodava. Eu ficava assim, gente, por que é assim? Porque as pessoas vão na igreja, batiza, faz catequese, faz primeira comunhão, aí vai, casa na igreja, crisma, casa na igreja, faz aquele casamentão lindo na igreja, aí some. Então volta. Aí nunca mais volta. Aí só volta pra fazer as mesmas coisas com os filhos. Eu ficava assim, gente, por que é assim? Eu olhava a missa sendo celebrada, eu olhava, me questionava muito. Eu assim, por que é assim? Mas teve um momento de virada ou foi com esses estudos que você O começou a momento fazer? de virada pra mim foi na primeira comunhão. Porque eu, quando comunguei, eu tive aquela sensação, igual no batismo, aquele êxtase, aquele Espírito Santo pairando mesmo. E a Virgem Maria, que é uma coisa que eu sempre olhava, e eu sempre ficava assim, né? Gente, o que tem de tão especial? Beleza, eu sei que ela é mãe de Jesus, ela é Salvador, trouxe o Salvador, é modelo perfeito de todas as virtudes, sei que lá. Olhava tudo isso, falava assim, tá bom, eu sei que é tudo isso, já me explicaram 1000 vezes que é isso. Mas por que é uma adoração tão grande? Por que é algo assim tão imenso? Eu ia muito em Aparecida, né? Até hoje, eu vou todo ano. Eu olhava as pessoas quando eu era menor, eu olhava as pessoas agachadas, chorando, entendeu? Pessoas indo de pé, andando de joelho, quilômetros e quilômetros. Eu falava assim, tudo isso por causa dela? O que tem de tão grande nela? Eu sei que é tudo isso, mas eu olhava muito pros evangélicos, muito pros protestantes, eu ficava, eles sabem o que ela é, mas não ficam nessa adoração imensa igual os católicos, né? Nem adoração, é veneração, né? Mas eu ficava olhando isso, era assim, por que é? Isso te deixava na dúvida, Na né? dúvida, e a Eucaristia também era uma coisa que me pegava muito. Que eu olhava e falava, beleza, lá só tem um pãozinho, um negocinho de suco de uva, né? Que é aquilo lá e acabou. Mas aí depois eu olhava e ficava assim, gente, o que é isso? Como que isso se transforma em corpo e sangue de Cristo, né? Como isso é o mesmo Jesus que ali morreu na cruz, passou tudo aquilo, eu via, eu olhava na matriz, quem já foi na matriz de Penal sabe que tem uma cruz enorme com Jesus crucificado, as chagas, né? Eu olhava e falava, como que isso daqui que eu tô comungando vira Cristo por inteiro? Eu não entendi o real motivo daquilo virar Cristo por inteiro, né? Aí teve a primeira Eucaristia. Depois da primeira Eucaristia, eu sabia que se eu quisesse parar, eu só ia ir numa missa de vez em quando e olho lá. Só que eu falei, gente, eu não... ficava indo naquela cabeça da obrigação social, né? Eu falava, gente, eu fiz tudo, eu criança ia tão bonitinha, tão certinha, vou fazer uma coisa na igreja. Olhava a Ian, né? Eu falava, não me interessou muito, olhava outras coisas que me interessavam muito. Eu falei, eu gosto muito da minha catequista, né, tia Sirlene. Gosto muito dela, gosto muito da catequese, gosto muito de criança, sempre gostei muito de criança, eu tive muito primo. Olhei e falei, gente, quer saber? Vou dar uma de doida, vou ir pra catequese. Conversei lá com o pai falou, não, Sofia, catequista você não pode ser, você é muito nova, você tem que estudar. Inclusive, pra ser catequista tem que estudar, o pessoal não sabe que pra qualquer coisa que a gente faz na igreja é formação, é estudo, é... Que maravilha, né? Até hoje, todo ano, tem formação para os catequistas, formação em Volta Redonda, no vicariato, sempre tem várias coisas pra gente. E a catequese mudou muito também. Que bom, porque a gente tá conversando aqui um pouquinho antes, né? Uhum. E eu tava contando pra Sofia que eu não gostei de fazer catequese, eu fazia obrigada pela obrigação social, porque na minha época ia lá só pra pintar e ganhar uma balinha. Isso. Então, assim, eu saí do catecismo sem saber nada. E uma coisa que você falou agora, não é mais catecismo, é catequese. Catequese. É catequese.
Ainda continua tendo que aprender. Até lá em casa, às vezes minha mãe, minha avó falam, não, vai levar o seu irmão, vocês vão pro catecismo. Eu, não é catecismo, é catequese. Catecismo é o livro amarelo. Entendi. A gente brinca muito com isso, né? Que a catequese, antigamente, por conta de toda a reforma protestante que teve, todas as pessoas perderem aquela certeza na igreja, se veio por conta de todas as reformas, o protestantismo, a Revolução Francesa, veio por tudo isso. Então eles tiveram, antes a fé era passada em casa, as pessoas sabiam tudo da fé por meio dos pais, da família. Então a catequese nasceu dessa veia aí e tiveram que ensinar a fé. Mas eles não estavam preocupados em ensinar realmente o significado. Não, tinha que ensinar a doutrina, tinha que ensinar a tradição para a tradição não se perder. É os 3 pilares da fé. A escritura, o magistério e a tradição. Então tinha que ensinar a tradição, passar o magistério da igreja adiante, para aquilo lá não se perder, né? Então se passavam muito e ensinavam os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, faz primeira comunhão. Uhum. Era super rápido a catequese. Você lembra? Olha lá. Você lembra quanto tempo você fez catequese? Eu fiz 2 anos. Então, hoje em dia é 3, dependendo até 4. 2 anos assim, pegou, fez, sabe rezar um texto, tá ótimo, pode fazer comunhão. É isso, hoje em dia a gente na catequese, a gente tem todo um cronograma pra seguir, a gente faz muita dinâmica com as crianças, porque eu sou catequista, né, eu tenho minha turminha. E a gente faz muita dinâmica, a gente trabalha muito em casa, passa as coisas pra casa, realmente envolve eles na fé, tem mais momento de oração. Transmite conhecimento, recebe muito conhecimento deles, sabe? A gente realmente tenta envolver eles na fé ao máximo. Muito legal, muito legal. Aí eu tô adorando, porque você buscou muito conhecimento e a gente quer saber de conhecimento também. Vou interromper aqui essa sua história. Você falou que ficava se perguntando, mas por que o pão e o vinho? Sim. Como isso se transforma, né, em Jesus, que morreu por mim para me salvar? E aí, qual foi a sua conclusão? O que você encontrou nesses estudos que te fez virar na primeira comunhão? E depois, mais pra frente, eu fui tendo uma experiência no Santíssimo. Até foi recentemente uma experiência muito forte no Santíssimo. A pessoa que tava lá comigo falando, eu chorando, uma experiência muito forte no Santíssimo, fui fazer um translado do Santíssimo. Numa necessidade ali que surgiu, né? Falaram, se você pode transladar? Eu falei, posso. Fui ali, né? E realmente me tocou muito nos retiros, foi uma coisa que mexe muito. E quando você vê o tamanho da devoção, o tamanho do amor. Quando eu peguei pra estudar, pra cerimoniária, né, pra entrar, a gente viu todo o cuidado que é. Nossa, a gente quando tá servindo, vocês não têm noção, quem tá lá embaixo, dependendo não vê, a noção da nossa preocupação em cair uma partícula. Uma âmbula que não tá mal purificada, um cálice que não foi, uma galheta. A gente fica muito preocupada, muito nessa noia, porque é Jesus por inteiro. E eu vi os milagres eucarísticos, que foi uma coisa que me virou muito a chave. Os milagres, realmente virar cor, virar carne, virar sangue. As aparições também de Nossa Senhora, as mensagens, os filmes, tudo isso que tem nesse meio foi virando, eu fui vendo, e uma hora você vai cair na real, uma hora Deus pega no laço, você cai na real. Muito lindo. O conhecimento, ele nos ajuda a ter certeza da fé que a gente está professando. Mas eu falo que nunca só o conhecimento, né? Que foi o seu caso. Você não estava buscando conhecimento sozinha em casa. Era o conhecimento aliado da oração. Sim. Porque só o conhecimento não transforma ninguém. Eu rezava muito naquela obrigação de rezar. Minha mãe sempre falava, não, antes de dormir tem que rezar. Muito naquela obrigação. Foi nas orações que eu fui descobrindo outras e rezando. Me familiarizei muito com o latim, com a missa tridentina, que eu fui entendendo realmente como é que era. Raiz da igreja, os documentos, os concílios. Tudo isso que vai tendo na fé, os beatos, os santos, entendeu? Eu fico assim, gente, principalmente os santos mais novos, né? Tem muitos santos sendo canonizados agora. O Carla Acutis. Impossível não se apaixonar. O Guido Chefe, a gente deve conhecer. Que são pessoas, assim, muito novas, que viveram as experiências, você olha, você vê. E é uma hora famosa, a ficha cai. E eu fui me aproximando também muito mais, e entrando mais pra igreja, por conta da nossa mudança de padre que teve, né? O padre Maurício veio. E eu fui também tendo as amizades na igreja e tal.
E veio os cerimoniários, né? Até lembro que a primeira reunião com a catequese que ele teve, que ele também mudou muita coisa da catequese, pegou, falou, tem coroinha aqui? A gente, não tem. Falou, então já pode divulgar que vai ter. E eu fui a primeira turma na matriz, a gente, né? A gente veio de cerimoniária e era a gente assim, indo em tudo. Tudo a gente ia. Ninguém aguentava mais ver minha cara lá em cima. Tudo a gente ia. Todas as novenas, missas, era o mesmo grupo servindo. E não é não, na verdade a gente fica aqui de baixo apaixonada. Eu fico assim, ai que coisa linda esses jovens servindo. Servia. E com toda a atenção e com todo o Era carinho. muita. A gente, como era os primeiros, a gente ficava com muito medo. Até hoje, que a gente sabe que, igual agora, já tá indo pra terceira ou quarta turma, não me recordo. Acho que é a terceira, né? E é a gente mesmo que tá dando a formação dos meninos, o Guilherme Alain. Eu ajudo de vez em quando, é a gente que tá realmente ajudando nisso, né? E a gente vai vendo, aprendendo. E eu olho, às vezes, a criança lá aprendendo, eu fico, poxa, a gente ajuda, a gente tenta fazer eles viverem isso da melhor forma, igual a gente viveu, né? E os coroinhas, os cerimoniários, a pastoral dos servos do altar, que eu tenho muito carinho, igual eu tenho um carinho pela catequese, amo as minhas guides, né? E... Mas é lindo o trabalho que vocês estão fazendo. A gente se esforça muito, porque a gente aprendeu que, uma frase até na nossa própria formação, que os coroinhas são como os anjos que estão junto de Deus. É Jesus ali. Então a gente está ali para garantir que o melhor seja feito. A gente tá ali pra garantir que todo mundo consiga comungar direitinho, que nada dê errado, que nada falte, que nada desconcentre o padre, não desconcentre vocês. Até pra andar lá em cima a gente tem cuidado pra não desconcentrar vocês, sabe? Então é um esforço muito, muito grande que a gente tem. Então, Sofia, deixa eu te perguntar, você tá muito envolvida lá, né? Tem esses jovens da igreja que não tinham e hoje a gente vê bastante jovens. Mas você alguma vez sofreu preconceito? Assim, as suas amizades do dia a dia também estão lá na igreja, professam a mesma fé ou não? Algumas professam, outras não professam, algumas vão, outras não vão. Mas vamos, eu sempre fui muito tagarela, sempre falei muito, eu tenho amizade com muita gente, eu conheço muita gente. Então, eu sempre fui muito assim, eu não queria ser muito achada que ficasse falando só de igreja. Quem sabe, sou filho da igreja e tal. Mas as pessoas acham que quando o jovem tá na igreja, a gente vira um extraterrestre, a gente vira um ET. Não, a gente tem vida normal, a gente sai, a gente, sabe? A gente segue vida normal, a gente erra muito. Quando é fofoca, a gente faz coisas que a gente se arrepende e a gente quer melhorar, quer fazer melhor. Como qualquer adolescente. Tanto falar, adolescente erra tanto. Mesmo eu sendo homem, eu sei, a gente erra muito. A minha mãe sabe como que eu sou. A gente erra, a gente faz várias coisas, a gente pega, se arrepende, pensa, relembra. Isso muito da fé do jovem. Quem aí faz uma coisa na igreja, tem mais ou menos a minha faixa etária, vai entender que a gente vai no mundo, erra, se arrepende, volta, tem misericórdia, onde a gente mais vê a misericórdia de Deus. Quando a gente vai e erra, se arrepende, pega, faz de novo, volta, sai. A gente fica nessa. Mas é um jovem com vida comum. Na verdade, por mais que você... Só essa consciência que você tem, né? De falar, a gente erra muito. Na verdade, é um erro, mas é um erro diferente. Eu falo que é um erro protegido por Deus e por Nossa Senhora. Porque... nunca me aconteceu nada tão mal igual a gente vê por aí acontecer. E também você, esses jovens que você está convivendo, estão estudando tanto que a cobrança é maior, né? A autocobrança é maior. A busca pelas virtudes, e eu também pela sempre santidade. Quem sabe, assim, mas sabe como eu sou muito certinha com estudo, com trabalho. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O tanto de curso que faz, o tanto que eu estudo, que eu tento, que eu me dedico. Tantas minhas coisas da igreja ficam, não, eu quero dar orgulho pros meus pais, orgulho à minha família. E eu dou graças a Deus às minhas amizades, as meninas que estão vendo, pessoal, meus amigos estão vendo. Que todo mundo lá é um grupo muito tranquilo, o pessoal é muito certinho e tal. A gente sai, a gente aproveita, a gente tem vida normal. Legal. Tanto o pessoal da igreja, que também é amigo fora, ou o pessoal que é só amigo fora, que não vão na igreja. Mas é muito legal ver o apoio deles também com a nossa fé igual lá. Eu fiz, na minha investidura no Servos do Altar,
duas amigas minhas que não são da igreja estavam. Entendeu? Legal. Uma amiga minha, duas amigas nossas crismaram, foi o grupo todo ver as duas crismando. Que lindo. A gente sempre fez essa questão de ir nas coisas uns dos outros, a gente se apoia muito. Não tem uma separação também, não né? tem. E aí você falou da sua família. Conta um pouquinho mais da sua família. Então, lá em casa é eu, meu pai e o meu irmão, né, o Miguel. E lá em casa a fé sempre foi algo muito assim, meio nas estreitas, tal. Ai, tem que ir, tem que fazer e tal. Fiz a catequese, fiquei na igreja, ficando. E teve tudo isso e tal. Meus pais falavam, ai, continua, vai. Os seus faz. pais também serviam na igreja? Não. Não. Minha mãe tá quase... Não. Só eu, a Beata, a Carola, que ia todo domingo servia, arrumava. Nossa, meu pai não aguentava mais buscar na igreja. Ele falava, de novo, Sofia? Nossa senhora, todo sábado, toda semana é a mesma coisa. Minha mãe, onde você tá? Eu tô na igreja. Mas tem hora pra sair? Eu não tenho. Mas eu ficava assim, meu Deus do céu. Brincavam. O pessoal que, quando eu tava na primeira leva de cerimoniários, falava que a gente morava na igreja e visitava em casa. Semana Santa, nossa senhora, lá em casa virou ponto, porque é mais próximo. Era ponto de todo mundo ir lá comer e voltava de novo. É uma coisa muito legal. Mas meus pais nunca foram tão próximos. Me ensinaram a fé, né? Mas nunca eram tão próximos. Minha família, no geral, pessoas são de outras religiões. Mas aí veio a virada, mais ou menos quando meu irmão agora é coroinha, o Miguel é coroinha. E meus pais e meu padrinho terem entrado pro catecumenato. Eu vi que ia ter o catecumenato. Eu fiquei assim, gente, tem que fazer, tem que crismar, já tá na hora, né? Já daquele desejo, já tava mais envolvido na igreja. Falei, vamos crismar. Falei, mãe, você vai crismar? Falou, sempre tive meu sonho de crismar, não sei o que é lá. Falei, tá bom, colocar a sua. Aí eu queria muito que meu padrinho de batismo fosse meu padrinho de crisma. Conversei com ele, falei, vamos fazer, vamos. Convenci meu pai de fazer. Aí foi a oração. Nossa senhora. Perturbei. Falou, tá bom, faz. E no começo ficava naquela do ai, demora. E o catecumenato é um pouquinho mais puxado. Ficava naquela do ai, demora, aí é chata, aí eu não quero. E faltava e voltava. E ai, meu Deus do céu, e agora que a gente vai arrumar? Vai desistir. Explica pra quem não conhece o que é o catecumenato, assim, resumidamente. O catecumenato, gente, é a iniciação cristã de adultos. É onde as pessoas, depois que atingem a maturidade, ou vão pra crismar, ou vão batizar, fazer primeira comunhão, tem vários casos. Pessoas que, assim, depois de um pouco mais velhas, eu não fiz nada quando eu era criança, não tinha nada da igreja, era de outra religião, muita gente que é convertida ao catolicismo. Então as pessoas vão realmente pra se aprofundar na fé, não é igual a catequese. Catequese é pra criança, pra criancinha que a gente vai lá e ensina tudo desde o começo, bem pequenininhos. O catecumenato não, já é algo mais maduro, mais sério. A gente realmente aprende muito da fé. Até meu pai fala, nossa, a gente tá aprendendo, conhecendo a fé que a gente sempre te ensinou agora. Legal. Que a gente tá vendo, conhecendo, aprendendo, estudando, que a gente estuda muito, aprende a ler, a rezar a Bíblia, a leitura orante, todas essas coisas a gente aprendeu muito no catecumenato. Isso. E aí você conseguiu esse milagre. Consegui, foi um milagre. Foi um milagre. Eu falo assim, gente, quando eu vim pra cá, falei com a minha mãe, falei, mãe, que tá ali animando o negócio, explicando, né? Falei, mãe, que tá pedindo negócio do milagre. Minha mãe ele falou, o que você vai contar? Você não tem história nenhuma. Eu falei, então tá bom. Eu falo, gente, meu milagre é dentro da minha casa. O meu milagre é dentro da minha casa. É ver meu pai, ver minha mãe, ver meu irmão, meu padrinho e outras pessoas da minha família experimentando a mesma fé que eu experimentei lá atrás. A mesma virada que eu tive, o mesmo sentimento que eu tenho de amor, de entrega pra minha fé, mesmo com os erros, com os acertos, com vai e volta, esfria, esquenta que a gente tem na fé. É o que eu tô vendo eles terem. Pra mim, meu maior milagre, minha maior vitória na fé, eu olhar pro lado no retiro e ver meu pai e minha mãe se entregando de amor ao Santíssimo igual eu já me entreguei. Entendeu? Chorando igual eu chorei muito no retiro. É ver isso, eles olhando coisas da fé, me perguntando, filho, o que é isso? Filho, o que é aquilo? Poxa, em que mundo que eu imaginei minha família que não era tão presente na igreja, indo na missa, fazendo questão de ir na missa todo domingo. Todo domingo fazendo questão das coisas da igreja. Todo sábado, lá em casa, o catecumenato, ninguém mais perde o catecumenato. Entendeu? E é sábado à noite. Sábado à noite, todo mundo estuda, trabalha, faz as coisas a semana inteira. Sábado também é corridíssimo, porque tem a catequese, tem as coisas, tem 1000 coisas.
mas sábado à noite é sagrado. Pode ter o que for, pode estar sendo o que for. Você arruma, bota a blusinha do cara tá comendo, vamos lá sentar. E olha, eu vou te falar que esse é o sonho de muita gente, tá? Sim. Sonho de muita gente Uhum. é levar os pais, né? Levar Sim. a família pra conhecer esse amor de Deus. Principalmente quando a gente vive, a gente quer A gente vive, a gente quer mostrar. transmitir, a gente quer carregar as pessoas que a gente ama pra viver. Vai levar pra gente. Isso. E, ó, mas o seu milagre não é pequeno, não, Não, hein, minha pra filha? mim. É um milagre muito maravilhoso. Isso. Com certeza, conseguir levar a família, ver as pessoas que você ama dentro da igreja. Da igreja, é. E você tem alguma mensagem que você gostaria de Já passar? de mandar para os jovens ou para os pais dos Esses jovens? Ah, acho que tem muita coisa, assim, pra falar, né? É aquele do não pressionar. Nunca fui pressionada a viver a fé dentro de casa. Nunca fui. Minha mãe sempre falou, não, vamos pela obrigação social que sempre teve. Mas eu nunca fui muito obrigada a fazer nada na igreja. Se eu quisesse fazer, eu fazia. Se não quisesse, eu não fazia. Minha mãe sempre falou, você quer parar? Você para. Nunca teve essa obrigação social lá em casa, né? Sempre foi algo muito do, tá na igreja, que bom, continua. Mas quer sair? Sai, sabe? Nunca foi tão obrigado. Mas é apresentar, é mostrar, é chamar. E também é esperar. Porque a gente às vezes tem o nosso tempo, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas coisas. É um turbilhão de coisas, hein? Naquela pressão de, o que vai fazer da vida? Escola, trabalho, serviço. É uma rotina muito corrida, né? E a gente fica toda aquela pressão de o que vai fazer, a fé, né? Mas no momento certo, igual no DNJ, no momento certo, o jovem realmente tem aquela virada, a gente esfria, a gente esquenta, mas o nosso amor de Deus não muda. O carinho que a gente tem por Deus, por Nossa Senhora, que é uma coisa pra mim, que é fora do normal. Foi ver o carinho de Maria por mim. A Liliane viu, muita gente que é da Matriz sabe, que eu já dei palestras, do palestra, e foi muito do nada. Pegaram um belo dia pra mim, chegaram e falaram, Sofia, tinha um grupo do texto que eu participava, né? Você vai na palestra do texto? Eu, oi? Peguei e fui. Mas você participava, olha, ela participava de um grupo de oração, que era o texto, texto, né? O Santo Texto. Eu ia com a minha madrinha. Com quantos anos? Eu já tinha uns 15. Olha só, novinha 15, ainda. 15, 16, né? Foi recente, tem um ano. Bem. Aí eu falei, gente, tem que ir. Eu ia, né? Minha madrinha me chamava, eu ia. Ia lá, dava meu texto, escutava, falando, conversando muito. Gostava, me interessava muito. Me chamaram, eu fiquei assim, oi? Aí eu peguei, me deram o livro, fui estudando, fui escrevendo a palestra inteirinha. Fui falar a bendita palestra. Na hora que eu tava falando, eu deixei tudo muito anotadinho. E o pessoal fala que eu tenho um oratório muito bom, uma dicção muito boa, que eu falo muito bem, explico as coisas muito direitinho. Deixei isso tudo lá anotado, né? E fui falando. E uma das orientações que me passaram antes de eu fazer palestra é não fala nada que você não sabe. Não ter o risco, né? Até hoje, todo mundo que vai falar alguma coisa, a gente evita falar aquilo que não sabe, que não escreveu, que não estudou. Mesmo que na hora pinte, a gente evita. Por quê? Pra não falar nada de errado, a pessoa às vezes perguntar se não saber explicar melhor. A gente prefere ficar quieto pra não, né? Aí nesse aí de falar, a gente pegou. Eu fui percebendo que eu tava falando coisas e várias coisas que eu tava falando que eu não tinha estudado. Eu tava falando, na minha cabeça, eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não estudei isso não. Eu olhava pra folha, eu ia falando, a folha tava lá na segunda página, eu tava não sei aonde, e eu ia falando, e eu não tinha. Aí foi que eu reparei, depois ela falou, o Espírito Santo tocou, e você falou tudo o que Deus queria falar por meio de você. Aí que deu aquele... Falei, a gente percebe que a gente vira um instrumento de Deus na vida das pessoas. Não só na vida da minha família, na minha vida em casa. A gente vira transmitir a fé para as pessoas. Aí gravaram a palestra. O vídeo rodou, muito chegou no padre. Você vai fazer a palestra do Retiro da Catequese, a oração do Pai Nosso. Que foi também outra virada para mim. Os 7 pedidos da oração do Pai Nosso. 7 a gente já sabe que é o número da perfeição na Bíblia, né? E... eu fui e olhei, fui fazendo palestra, escrevendo, pesquisando para escrever tudo, né? Tudo, eu gosto de sempre deixar as palestras muito certinhas, o escrito muito certinho. Porque eu fico, gente, alguém pode querer pegar isso para estudar, para fazer alguma coisa. Eu deixo assim, porque eu falo, eu não fiz para guardar para mim numa gaveta e não dá.
Quem pedir o PDF, eu pego, passo. Não tenho isso, apego, eu que escrevi, não. Generosa. É o famoso, Deus me concedeu o dom, a inteligência de escrever. Eu também, quem me concedeu foi ele me tirou onde ele quiser. Então eu não posso fazer nada com isso. Então eu peguei, escrevi as palestras lá bonitinha e deixo lá. E quando eu tava escrevendo a palestra do Pai Nosso, eu fui pensando, eu fui olhando na oração do Pai Nosso, e é retiro de primeira comunhão, e as crianças estão saindo da catequese. Eu falei, gente, tem que transmitir isso da melhor forma, né? Igual teve no meu retiro da primeira comunhão, o padre falava, bateu um papo super legal com a gente. E eu fui, expliquei. Eu falo que aquela palestra pra mim as palestras da Virgem Maria e da oração do Pai Nosso são assim, eu guardo com o maior carinho, né? E eu fui falando, fui conversando com eles, entendendo o que é a oração na vida do católico, o que é a Virgem Maria. O que mais me pega, eu sempre olhava pra Maria e ficava assim, gente, tá bom, ela é tudo isso. Mas por que tantas pessoas vão pra Aparecida, vão pro santuário e fazem tudo isso? Por que a gente tem todo esse amor por Maria? Entendeu? Tudo isso, eu ficava nessa, assim, gente, o que ela é? Uhum. Aí eu comecei a me interessar mais por Nossa Senhora, comecei a ver mais, a pesquisar. E nas palestras eu fui falando, gente, a gente não é digno de nada, nem de falar o nome de Deus. A gente fala, proclama, reza, entendeu? Até blasfema, né? O nome dele. E eu fui vendo o que era a Virgem Maria pra mim. Que eu sempre consegui tudo com a intercessão dela. Eu fico, gente, é a minha mãe no céu. Igual eu tenho a minha mãe na terra, eu tenho a minha mãe no céu. Ela é um pilar da nossa fé. Ela não é algo assim, dia 13 de maio, dia 2 de outubro, eu lembro de Nossa Senhora. O resto do ano eu esqueço, não. Ela é algo assim tão importante, tão único na nossa fé. Só a fé católica tem esse amor pela Virgem Maria. Só a fé católica tem Jesus vivo na Eucaristia. Só na fé católica que você olha para uma âmbula que tá mal consagrada e fica doido de preocupação perguntando o que aconteceu. Cadê o ministro que não viu? Você olha pro Santíssimo, você chora diante do Santíssimo. É só na fé católica, no retiro de jovens, o Santíssimo passa. No DNJ agora, o CIEP tava cheio de lama, todo mundo de joelho no chão. Dependente de como que tava chovendo, caindo no mundo, todo mundo de joelho no chão, rezando, adorando o Santíssimo Sacramento. É só diante do Santíssimo Sacramento que eu chorei, que eu tive a minha virada de fé. Que eu comungo todo domingo, que a gente até mesmo em pecado comunga, entendeu? É aquele Jesus que se entregou por nós. Ele poderia vir ao mundo no estalar de dedos, mas não, Deus quis precisar de Maria pro plano da salvação. Maria disse sim para Deus do começo até o fim. A gente tem esse negócio, vai dizer sim pro seu chamado, dizer sim pra sua vocação? Vai. A gente pensa tanto às vezes. A gente pensa tanto, a gente diz aquele sim no começo, igual criança, né? Tão feliz. Mas tá disposto a dizer se tem dificuldade? Na hora de desistir? Na hora que o negócio aperta? Esse é o sim de Maria, sabe? Ela disse sim ao projeto de Deus quando ela viu seu único filho morto na cruz. Ela disse sim ao plano de Deus quando ela viu ele sendo flagelado. Ela viu tudo isso. E ela continuou dizendo sim. Eu aceito o plano de Deus na nossa vida. A gente tem muita mania de, disse sim pra minha vocação, disse sim pro meu chamado. Beleza. Mas aí na hora que o negócio realmente dá um problema, você fica, nossa, eu não quero mais isso. Porque Deus me falou que ia ser assim. Tá muito nossa, difícil. Tá muito difícil, eu não quero. Mas nunca é um fardo que a gente não pode carregar. Nunca. Maria pra gente é um exemplo de virtudes. Ela é o exemplo perfeito de todas elas, né? É uma coisa que a gente tem muito com a Virgem Maria. Eu tenho muito. É o olhar em Aparecida, agora não mais como uma criança que olhava e rezava Ave Maria, mas eu rezo até hoje olhando e falando. Agradeço. Você falou que estudou as aparições. Teve alguma que te tocou mais? Fátima Aparecida. A minha também. É o que mais me pega. Eu olho e fico assim, gente, é incrível. É você olhar e você ver que é sempre no pior momento que ela aparece. A história da aparição, Fátima foi na Primeira Guerra, Aparecida foi na escravidão aqui no Brasil. É no pior momento, é quando ela tá mais fraca. É no pior momento que a Virgem Maria aparecia, ia com a sua calma, com seu carinho de mãe, fazendo tudo pra gente, pelos seus filhos, né? A maior alegria de Maria foi depois que Cristo subiu aos céus, né? Ascendiu aos céus.
ela ficou ali no meio das comunidades cristãs, ajudando e tal, mas ela não conseguia acompanhar tudo, né? E a maior alegria dela foi ela subir de corpo e alma pro céu. Maria não tá morta, subiu de corpo e alma pro céu, está lá. Deus não queria que nada faltasse à felicidade da Virgem Maria, levou ela de corpo e alma. Ela poderia contemplar seu filho na face divina, mas ela ainda ia poder cuidar dos seus outros filhos aqui na Terra com um carinho maior que ela já tinha. Entendeu? É lindo. É lindo você ver. Eu descobri Eu acho até vergonhoso falar isso, mas vou falar. Eu descobri a história de Fátima, né? As aparições de Fátima o ano passado. E eu falo que foi o que mais me transformou, né? Que eu sinto que eu tive uma transformação muito grande do ano passado pra cá, Sim. após descobrir a história das aparições, que eu pesquisei, comecei a ler. Inclusive, estou lendo o livro agora. Depois vou deixar o link aqui do livro pra quem quiser. O livro... Só fiquei triste, porque no site que eu pesquisei a história, tava lá os trechos do Diário de Lúcia, né? Da Memória de Lúcia, em português de Portugal. E é apaixonante. E quando eu comprei o livro, ele foi traduzido para o português do Brasil. Foi uma decepção para mim. Eu ainda quero comprar para ler no português de Portugal. Mas é assim, depois de ter conhecido essa história, se você é católico e ainda não conhece, eu vou deixar até o link aqui de um dos sites que eu pesquisei que me tocaram muito, que me tocou muito. Tem o filme de Fátima, Tem um filme, a gente já assistiu o filme com as crianças para mostrar essa história, mas a partir dessa descoberta minha, que foi recente, tardia, eu tive vontade de rezar o terço, e desde então eu comecei a rezar o terço, sempre me esforço muito para rezar todos os dias. Isso. E assim, eu falo que nada me mudou tanto quanto rezar o terço. Nada me mudou tanto por dentro quanto rezar o terço. Então, é lindo. É lindo. O carinho de Nossa Senhora por nós é incrível. Você vê o que é, quando você pega para entender, para estudar e para ver o que é a Virgem Maria realmente. Gente, ela tava com a vida escrita pra época dela. Tava noiva, ia casar, pra ela, o milagre já tava feito na vida dela, porque ela já vinha da mãe de Santa Ana, na dificuldade de engravidar, tudo aquilo, né? Pra ela, o milagre já tá feito. Eu sou um milagre, eu sou um milagre dos meus pais. E ela, uma menina, toda certinha e tal, ia casar, ia ter filhos, criar no Senhor, pronto, acabou. Quem imaginaria que ela foi humana como nós, ela é humana como nós, né? Do nada, o anjo apareceu na frente dela, falou, você vai ser a mãe do Salvador, o anjo Gabriel fazia um anúncio pra ela, e tudo isso que aconteceu na vida da Virgem Maria, uma espada foi transpassada na sua alma. A gente tem que pensar que a dor que Cristo sentiu na cruz, que é a pior tortura, a pior forma de morte que tem na época e se tem até hoje, né? Você olhar se você olhar a anatomia da crucificação, como que era, você olha e você fica assim, gente, o que ele sentiu no corpo, ela sentiu na alma. Ali ela não estava vendo um homem, ela estava vendo o filho dela. Ela estava vendo a criança que ela criou, que ela deu carinho, que ela deu atenção. Ela olhava tudo aquilo e via ali. Sabe? E ainda assim permitiu que o plano de Deus se realizasse. Ela disse sim. Ela olhou e ela falou sim, eu aceito que isso acontece. Isso que é o lindo. E com esse conhecimento é impossível não se apaixonar. Né? Ai, que lindo, Sofia. Estamos caminhando para o final, mas antes ainda quero te fazer uma pergunta. Antes da última pergunta, eu quero pensar aqui numa palavra. Você já escolheu alguma palavra, amor? Coroinha. Nossa, eu tinha pensado em duas coroinhas, era uma delas. Achei interessante. Então, se você chegou até aqui e vai chegar até o final, porque ainda falta uma pergunta, coloca aí nos comentários coroinha pra eu saber quem assistiu até o final, tá? Isso é muito interessante. Gente, a Pastoral dos Coroinhas é muito legal. A gente brinca, a gente bagunça. É muito legal os coroinhas. Então, a sua palavra vai ser coroinha. Nós coroinhas, cerimoniários, servos do altar. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, com os adolescentes, com os jovens que você conhece, né? Pra mostrar o quanto é gostoso estar na igreja, viver esse amor de Deus. Os retiros, eu falo assim, que a igreja católica a gente pensa que é tedioso, que é chato, mas não, gente. Viver um DNJ, viver os eventos que tem, as amizades que você constrói. É claro, nada é fácil, nada é rosas.
É o famoso, é uma vida normal como todas as outras. Quem me dera, ai, Sofia, você vai viver em exclusividade da igreja. Você só vai, nossa, pode fazer tudo que você quiser na igreja. Sua exclusividade vai ser a igreja, não precisa fazer mais nada. Entendeu? Você, nossa, vai ficar isolada vivendo só na igreja. Assim todo mundo seria santo. É muito mais fácil. É muito mais fácil, mas não é. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem vida normal. Eu erro muito. Nossa, coisa de bobeira, besteira que faz. Erra, acerta, faz de novo, volta. Ah, me afastei da fé nesse momento, não tava com uma amizade legal, não tava com uma pessoa legal do lado. Pega, sai, volta, aproxima, queima de novo, a gente fala, queima de novo, esfria, volta. E é o famoso, é não sair. Que se sai é pior. Mas tá sempre buscando a Sim. santidade. Sempre buscando santidade, sempre buscando sempre buscando manter. Mesmo que vá na obrigação, mesmo que vá com o bico, com o cara fechado, reclamando, mas vá, tente e persista no propósito de Deus. Amém. Tem alguma frase de algum santo que mexe com você, que você quer deixar aqui pra gente? Algum versículo? Ou uma mensagem final? Então, a frase é: ainda não se louvou, exaltou, honrou e serviu o suficiente a Maria Santíssima, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. Que é de São Luís Maria Monforte, que até tem tratado da consagração, né? Então é que a Virgem Maria é tudo isso pra nós, tudo isso e mais um pouco pra nossa fé. Que a gente tem que entender que ela é um pilar da nossa fé, ela não é um acessório de, ai, tá ali, tem que tá ali a imagem bonitinha, eu reza Ave Maria, acabou. Não. É algo muito maior, muito... Quando só quem pega pra entender, estudar e ver o que é a Nossa Senhora, ver o que ela fez, o que ela é, os milagres. Gente, a Sala das Promessas em Aparecida, quem tiver oportunidade, não vá só pra visitar como turista. Olha os relatos, as mensagens. Muita gente fala, mas ela não existe. Mas vocês adoram um pedaço de gesso, um pedaço de barro. Vocês inventam tudo isso. Mas não é nada. Entendeu? Não é, gente. É algo muito maior. Você vê o tanto de imagem, de foto. Entendeu? Tantas pessoas, assim, que viveram coisas impossíveis. Curas impossíveis. Coisas impossíveis por meio dela. Sabe? Eu fico assim, gente, como não cai a ficha. E assim, eu acho que se você estudar um pouquinho, né? E ainda assim se sentir com medo, né? Se tiver medo de se aproximar, de se apaixonar por Maria, entrega esse medo pro Espírito Santo, né? Sim. Entrega para Deus em oração, para que Ele te conduza, para que Ele... meu Deus, se for da tua vontade que eu me apaixone por Maria, que eu me apaixone, me mostre. Sim. Porque Deus vai revelar. E a gente aproximar, entender e ver o que é. É famoso, quem se apaixona por ela, quem vê o colo de mãe, nunca mais quer sair. Nunca mais. Nunca mais. Ai, que lindo. Faltou a gente conversando aqui, eu acho que de tudo que você contou, faltou a gente explicar um pouquinho do serviço atual. O seu serviço atual na igreja hoje então, hoje eu sou catequista, eu tenho a minha turma, tenho as minhas crianças, né? A gente tá no primeiro ano de catecumenato, ainda falta um tempinho ali pra gente acabar. Uhum. Eu sou cerimoniária, que a gente usa veste preta. Os coroinhas, vêm os cerimoniários, né? Que a gente é mais responsável pela parte litúrgica, o missal, vem todo esse serviço, dá uma ajudadinha ali na mídia quando dá. E vai fazendo um pouco de tudo, mas meu foco ainda mais está sendo a catequese, os servos do altar. E principalmente também as palestras, quando aparece, eu pego, faço, tento fazer, falar, o catecumenato, porque é o famoso, não dá pra entrar em tudo. Tudo não dá pra entrar, infelizmente. E eu acho que assim, não adianta nada você ter 1000 pastorais na igreja e não conseguir fazer nada tão bem feito. Eu sou muito do, pego pra fazer, faço bem feito. Quem consegue ter 1000 pastorais, muito coordenação, tudo isso, muito bem, dou parabéns, porque é algo realmente muito difícil. E eu pego as pastorais que, na minha visão, são muito trabalhosas, que é a catequese, que fica aquela cobrança. Eu me cobro muito do gente, será que eu tô estudando direito? Será que eu tô fazendo direito? Eu vivo perguntando, gente, é isso, é aquilo, eu estudo. E além disso tudo, precisa ter o tempo da oração. Sim, né? E outra. Não adianta você estar ali só trabalhando. Só trabalhando e não rezando. Da sua espiritualidade. Da minha espiritualidade. Porque, querendo ou não, eu tô construindo minha espiritualidade, construindo a minha fé, firmando a minha fé, né?
E também tem as outras coisas. Também estuda, trabalha, tem toda a minha vida fora da igreja, mas que ainda ocupa muito tempo. A gente ainda tem outras coisas a se dedicar, né? Porque infelizmente não dá pra pensar de igreja. É uma menina de 16 anos, gente. Olha, Sofia, foi um prazer enorme. Um prazer também conversar foi com meu. você. Eu tô muito feliz. Você quer mandar um beijo pra alguém? Um abraço? Quer mandar algum recadinho? Só agradecer a todo mundo que tá assistindo, os meus amigos, né? As meninas, meus familiares, todo mundo que sabe que eu gosto muito, tem muito carinho, muita consideração, né? E pessoal da igreja, os padres, todo mundo que eu conheço, que eu tenho muito carinho, muita consideração, que estão me ajudando muito nessa caminhada, tanto dentro da igreja como fora da igreja, não é? Quem ajuda na caminhada só fora, quem dentro, né? Quem também tá fora da igreja, Sim, que nos mantém, certeza. nos ajuda em tudo. Ai, gente, foi um prazer enorme. Eu vou deixar meu beijo, meu agradecimento aqui também pra Mirelle, a mãezona que tá aqui nos assistindo. O meu príncipe Thomas, que ficou aqui prestando atenção na história da Sofia. Eu falei, olha, Thomas, vamos prestar atenção na história da Sofia, porque a Sofia começou pequenininha igual você. Não, também minha mãe, meu pai, meu irmão, a minha família, meus padrinhos. Ai, é muita gente. É muita A gente gente. deixa um beijo pra todo mundo, então. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Não esquece de deixar seu like, seu recadinho, escreve aí nos comentários, coroinha. Um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigada. Ah.